Bom, logo no comecinho, quando conta ali a história de Adão e Eva, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, lá no começo. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Ele vai, né? Continua contando a história. Aí depois tem a história de Adão e Eva, né? Deixa eu ver se ele vai para a história de Adão e Eva. Vamos lá, vamos lá. Passa a introdução, né? Aí eles colocam uma música gospel aí na introdução. Bom, logo aqui, né? Aqui eles vão contar a história do Jardim do Éden. Pronto. Aqui tem Eva e Adão. Bom, eu não sou racista e não tenho nenhum preconceito com cor de ninguém. Eu só acredito que a novela acabou errando aí ao mostrar um casal, Adão e Eva, branco. Por que eu digo errando? Porque todos os filmes que contam a história de Adão mostraram Adão e Eva brancos. A Record poderia mudar a história e colocar aí alguém um pouco mais escuro, né? Na realidade, escuro, né? Não precisa ser negro e não precisa ser branco. Alguém que ficasse no meio aí das duas cores. Bom, mas essa é uma leve observação, não é nenhum erro. Eu não considero um erro grave. Agora uma outra observação. Deixa eu adiantar aqui. O que vai acontecer? Eva, ela vai comer do fruto e a serpente, aqui, Eva toca então no fruto e retira e come. Não mostra ali o diálogo com a serpente. E é importante mostrar o diálogo com a serpente porque Eva foi seduzida pela serpente, né? A serpente a tentou e mentiu para Eva. Disse que Eva não morreria. Eva até que relutou, dizendo que ela não podia comer daquilo porque ela iria morrer. Mas a serpente então fala para ela que ela deveria comer. Bom, eu queria só salientar essa parte porque ela foge da regra. Poderia ter mostrado aí, com certeza, a serpente tentando Eva. Mas não, mostrou Eva como se ela pegasse do fruto, comesse, ou seja, como se ela realmente quisesse fazer aquilo, como se ela não fosse tentada. Apenas mostra a cobra, mas não, a cobra não fala. Vamos lá. Aqui mostra o casal após o erro, né, após o pecado, e depois fala do sacrifício ali que deve ser feito para poder perdoar os pecados. Aos 12 minutos e 55 segundos, deixa eu adiantar aqui, 12 minutos e 55 segundos, é difícil aqui controlar o mouse, mas vamos lá, um pouquinho para frente, pronto, tá aí. Um homem, e aqui a história está mostrando que esse homem é o pai de Barrabás, ele vem então fazer ali um sacrifício para poder perdoar os pecados dele. Então o que é dito a ele? É dito a ele que ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, então ele não poderia fazer o sacrifício. A questão é que lá vai falar de cordeiro e rolinhas. Rolinhas, um pequeno passarinho que era utilizado também para fazer o sacrifício. Porém, o que nós encontramos aí? Encontramos um erro, porque quando a pessoa não tinha nem uma rolinha, nem um cordeiro, essa pessoa poderia utilizar uma efa de flor de farinha, que era a oferta mais barata possível. A mais barata possível. Uma efa de flor de farinha. E em muitos casos, a pessoa quando ela não tinha nada, em muitos casos, isso era cedido para a pessoa. Então, esse é um pequeno erro. Por quê? Quando uma novela se compromete a mostrar a verdade, e isto era o que estava sendo proposto nas propagandas, então deveria mostrar essa verdade que eles não mostraram. Vamos lá. Aos 21 minutos e 17 segundos, deixa eu adiantar aqui, 21 minutos e 17 segundos, o que vai acontecer? Vamos lá. Vou parar por aqui. Maria e José, né? Miriam e Yosef, se grudam como se fosse um casal de namorados do Brasil. Eu acho isso interessante, porque naquela época,
eles só se poderiam se grudar desta forma casados. Naquela época, eles só se poderiam estar desse jeito, né? Eu vou usar uma linguagem que todo mundo conhece, dando uns amassos. Eles só poderiam fazer isto casados. Então, a novela errou, e errou feio, ao mostrar uma cena como esta, que nós sabemos que não é verdade. Só se fosse um ladrão de peixes. E o mais interessante é que o casal, que não é casados, se beijam no meio da rua de forma muito abrasileirada, né? Eu posso assim dizer. Muito abrasileirada. Isso é interessante porque um casal, naquela época, que não eram casados, ou seja, comprometidos apenas. E aí eles se beijavam, se grudavam no meio da rua. Isso não existe, isso nunca existiu nos tempos judaicos, né? E quando acontecia, a moça era tida como devassa, ela era tida como uma pessoa, nas linguagens de hoje, uma mulher dada, uma mulher fácil, e isso não acontecia naquela época. E se acontecesse, a mulher com certeza receberia punições. Vamos lá. Aos 21 minutos e 51 segundos, vamos lá, 21 minutos e 51 segundos. Ah, sim, aqui é o momento do beijo, né? Isso mesmo, é o momento do beijo. Agora uma observação aqui, em relação a Yosef, José. Yosef aparenta ter aí em torno de 25 anos. E o cabelo dele não cresce. O cabelo da barba, né? Você pode achar que eu estou fazendo implicação com uma coisa boba. Mas era um mandamento não cortar a barba. Esse era um mandamento daquela época. E não poderia cortar a barba. Isso está na Torá, na lei. E outra coisa, José não tem o peiot, que é aquele cabelinho dos judeus crescendo aqui, né? Isso era um mandamento entre todos eles. Mas José não aparenta aqui ter o peiot, né, que é aquele cabelinho nascendo na lateral da cabeça. Vamos prosseguir. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Aos 29 minutos e 28 segundos, vamos lá, 29 minutos e 28 segundos. Vamos lá. Aqui. O que acontece nessa cena? Um soldado romano, que depois de receber uma pedrada na cabeça, ele então vai, ou seja, ele é guiado pelo cavalo, o cavalo vai levando ele, e ele se aproxima, o cavalo se aproxima e fica ali próximo de Maria. Maria então começa a cuidar dele, e com isso Maria, ela vai retirar o véu que cobre a cabeça. Para quem não sabe, o véu naquela época era a honra da mulher. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? A mulher tem que manter a cabeça coberta para honrar o seu marido. Então, como ela já é comprometida, ela tem que ter a cabeça coberta. Se ela tirar o véu, e nesse caso ela estava limpando o rosto do soldado romano, não vou dizer que ela não podia fazer isso, né? Que ela não poderia ter feito isso. Eu creio que sim, ela deveria ajudá-lo. Mas assim que ele abrisse os olhos e ficasse melhor, ela deveria cobrir o cabelo, coisa que ela não fez. Por isso, aquela jovem chamada, deixa eu ver qual é o nome da jovem, Ziza, né? A Ziza, então, acusou de estar se insinuando para o soldado. Por quê? Naquela época, quando a mulher comprometida descobriu o cabelo, ela estava se insinuando para outro homem. Bom, o que vai acontecer logo aqui em seguida? Ela vai tirar o véu, né? E aí, vamos ver o que vai acontecer. Segura o cavalo. Eu vou adiantar para poder não sofrer aí represália dos direitos autorais, né? Eu não quero aqui mostrar nada para poder não ser bloqueado aqui. Vamos lá. Ela já tira então o véu. Observe bem que ela já tirou o véu para poder ajudá-lo, né? Então nesse momento ela tira o véu e vai ajudá-lo. Ele então abre os olhos e mesmo
após os olhos descobertos, ela continua com o cabelo descoberto. É algo terrível. Ela não poderia ter feito isso. Ela estava descumprindo um mandamento judaico. Bom, só lembrando, pessoal, que essa cena não existe na Bíblia, isso não aconteceu, isso é uma invenção da igreja, da Rede Record, tá bom? É uma invenção da Rede Record, isso não aconteceu, ok? Agora, eu quero dizer o seguinte, vai acontecer aqui uma harmonia entre Miriam, Maria, e o soldado romano. Vai acontecer uma coisa que não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Por quê? Eu vou explicar por quê. O Talmud, que é um livro judaico, vai falar que, escute o que eu vou dizer a vocês. Existe um livro chamado Talmud. Não é só um livro, é uma coleção de livros, de 21 livros judaico, que vai falar que Maria não ficou grávida do Espírito Santo. Vai falar que Maria ficou grávida de um soldado romano chamado Pantera. Ela ficou grávida dele e depois, para não ser morta, ela então inventa a história de que ficou grávida do Espírito Santo. Isso está onde? Está no Talmud. O Talmud vai falar sobre isso. Então, quando a Record traz um soldado romano tendo essa harmonia com Miriam, Maria, isto dá margem para o Talmud. Isso vai dar margem para os judeus ortodoxos no que eles dizem, né? Bom, vamos lá. Vamos continuar. Aos 32 e 42. 32 e 42, vamos lá. 32 e 42. Aqui. É difícil de controlar o tempo aqui. Ela retirou... Bom, eu já falei sobre isso, né? Ela retira o véu. É esse momento aqui. Que ela retira o véu. Fica muito próximo dele, né? Ela não poderia ter feito isso. Então isso é um erro de gravação. Todos cometem erro e na novela Jesus, a Record está cometendo um erro muito grande em relação a isso. Vamos lá, vamos para frente. Aos 33 e 5 minutos, eu vou pular isso também porque vai ficar redundante, eu já falei sobre isso. Deixa eu ver o próximo. Aos 34 e 2 minutos, o soldado tira uma espada e diz uma judia. Aos 34 e 2 minutos. Vamos lá, 34 e 2 minutos. E 2 segundos, desculpa. Tá aqui. O soldado tira a espada e diz uma judia. É lógico que ele poderia ter dito isso, né? É lógico que se essa cena aconteceu, que não aconteceu, né? Se tivesse acontecido, ele poderia dizer judia, ele poderia dizer hebreia ou israelita. A questão é que o termo judia, chamar alguém de judia, é um termo muito novo. Por exemplo, começa a partir do ano 400, esse termo de dizer judeu e judia para representar todo Israel. Então, naquela época era comum dizer hebreus, ou hebreia, ou israelita. Mas o termo judia não era muito dito. Essa palavra, não é que não era muito dito, essa palavra não era tão usada para representar todo o povo de Israel. Então, se ela fosse da tribo de Levi, ninguém diria que ela era uma judia, né? Iria dizer que ela era da tribo de Levi. Então, eles usavam o termo Israel, israelita ou hebreu, ou hebreia, no caso aí. Aos 42 e 21, vamos prosseguir, vamos para frente. Aos 42, vamos lá. Aos 42 minutos e 21 segundos. Opa, foi bastante. Olha o que vai acontecer nessa cena aqui. As pessoas pegam pedras para matar Maria. E isso é um erro grave. Por quê? Porque mesmo naquela época, Maria deveria passar por um julgamento. Ela deveria ser julgada primeiro. E outra coisa, a Torá, que é o Pentateuco, escrito por Moisés, dizia que ninguém poderia ser condenado por boca de uma só testemunha. E aqui o rabino aceita o julgamento de Ziza, o testemunho de Ziza, quando Ziza era apenas uma pessoa e não duas. A Torá vai dizer que é preciso duas pessoas, duas testemunhas para acusar alguém.
E aqui o suposto rabino aceita o testemunho apenas da jovem Ziza. E isso é um erro. Ela é inocente! Não, não, por favor! Vocês vão cometer uma injustiça! Olha só o mais interessante. A Ziza, ela levanta um falso testemunho e depois que é descoberto o falso testemunho, ninguém pega em pedras para poder apedrejar a Ziza. Porque falso testemunho também era tratado, e principalmente nesse caso, quando alguém ia testemunhar para a morte de alguém, depois se descobrir que aquele testemunho era falso, aquela pessoa que fez um falso testemunho deveria morrer no lugar da outra pessoa. Mas isso não ocorre. Isso não acontece. A Ziza, ela mente aqui nessa novela, né? Isso não aconteceu. A Ziza, ela solta a mentira e ela não é apedrejada por isso. Até porque isso é um erro grave, né? As pessoas que vão fazer uma novela como esta, elas devem estudar bastante para ambientar ou deixar a novela na época em que o tal fato poderia ter ocorrido, né? Então, observe que isso aí é um erro muito grande dessa novela, né? E isso prova que quem fez a novela, quem escreveu a novela, não tem um pingo de noção do Pentateuco, um pingo de noção da Torá, né? A Torá é um livro judaico, aqueles 5 livros de Moisés, que é chamado de Torá. Então, quem fez não tem um pingo de noção. Nenhum rabino, nenhum ancião poderia aceitar o testemunho de uma só pessoa. Era preciso 2 testemunhas para que alguém fosse condenado. E não era assim, já pegando pedras e matando a pessoa. A pessoa passava pelo julgamento. Existia um processo de lei. A pessoa não era assim, de uma forma rebelde, em que cada um pegava sua pedra e ia matando a revelia. Não, isso não acontecia. Então, observe bem que quem criou essa novela não tem um pingo de noção da própria Bíblia. Deveria primeiro, em primeiro lugar, ler a Bíblia para depois fazer uma novela assim. Eu vou continuar aqui. Aos 51 e 4 segundos. Vamos lá. Terminando aqui já. 51 e 4 segundos. Nessa cena, se eu não me engano, deixa eu ver o que acontece aqui. Ah, sim. É a cena em que Maria beija José, né? Eu não sei se já passou. Ou está para passar ainda. É aqui. Essa é a cena em que Maria beija José novamente. O mais interessante é que eles depois vão passar uma cena de que eles estão no mato, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui, essa cena. Eles estão no mato, sozinhos e se beijando. Isso é um namoro brasileiro. Entende? Isso não é um namoro judaico. Aliás, esse namoro nunca foi, nem nos tempos de hoje, e nem nos tempos do passado, um namoro judaico. Esse é um namoro brasileiro, uma novela brasileira adaptada para os brasileiros. Isso, tal coisa nunca aconteceu, né? A falta de comprometimento em criar algo verdadeiro. A falta de comprometimento em criar algo fundamentado na história. A Record, juntamente com a Igreja Universal, eles não estão preocupados em criar algo fidedigno, apenas uma bonita novela que vai vender comerciais e alavancar o nome da Igreja Universal e da Rede Record. Observe um erro aqui, para muitos não é um erro grosso, né, porque vivemos numa cultura diferente, mas vou mostrar para vocês um erro muito grosso. Eu não assisti toda a novela, tá? Todo o capítulo, apenas por alto. Eu estou baixando aqui a novela para poder assistir o primeiro capítulo. Eu não tenho televisão em casa, então eu tenho que usar a internet para poder baixar esses capítulos e assistir. Eu gostaria que vocês analisassem, por exemplo, o contato. Talvez essa mulher seja Maria, né? Tudo indica que seja ela, a jovem Miriam. Tudo indica que Miriam está tendo um contato com um romano, né? Um soldado romano. E isso aqui é interessante porque quando eles fazem isso, estão dando alusão ao Talmud.
que vai falar de uma suspeita que Maria, o filho que Maria esperou não era de Yosef, mas sim de um soldado romano. Observe bem o que vai se dar aqui. Bom, eu não sei se é Maria, tá? Então eu não vou comentar sobre esse contato entre ela e o soldado romano, ok? Eu vou apenas comentar uma coisa que eu percebi, que eu não posso deixar passar, eu tenho que comentar aqui no meu canal. Com ela. Já o amor de um cavalo por uma pessoa tem que ser conquistado. Devemos treiná-los. Observe a intimidade que essa jovem judia está tendo com o soldado romano. Eu digo intimidade pelo fato de ir lá, né, conversar com ele. Preferindo usar a força e a violência. Observe que, primeiramente, primeiro erro aqui. Nenhuma jovem comprometida para um marido, para um futuro marido, poderia soltar os seus cabelos, né? Não cobrir o cabelo. Era um costume, e ainda é um costume até hoje, das jovens judias cobrir o seu cabelo. E no tempo passado era até mais extremo do que hoje. As mulheres cobriam o rosto, assim como fazem as muçulmanas, cobrem o rosto. E outra coisa, não só o rosto, mas elas não mostram uma ponta do cabelo, porque são mulheres comprometidas a outros homens. O mais interessante também é que essa jovem está mostrando parte do colo. Algumas pessoas podem achar que eu estou sendo extremista ao falar isto. Não, eu estou partindo do princípio histórico. Tá? Eu não estou dizendo aqui que é pecado uma mulher usar uma roupa como esta. Não estou dizendo isso. Estou dizendo o seguinte, que se a gente vai fazer uma retratação de uma novela, a pessoa deve ser totalmente fixada à história. Ok? Então, se você for pôr um pouco de ficção aí nessa história, como é o caso da ficção da novela Jesus, da Rede Record, mas deve-se respeitar algumas coisas. A cultura, por exemplo, você tem que respeitar. Você vai criar uma novela épica lá de 2000 anos atrás, então você precisa respeitar alguns fatos históricos, porque senão você vai criar uma novela que não é fidedigna ao que eles propõem. Se eles colocam a novela com o título Jesus, é porque eles querem criar algo que chega mais próximo, né? Então observe bem aqui. Vou continuar. Ela ficou próxima dele. Observe que ela está encarando ele, uma coisa que não ocorria, tá? Até porque Maria, ela era uma serva do Eterno. Tá? Eu estou supondo que seja Maria, tá? Me perdoe por isso. Se não for Maria, eu faço a correção nos próximos capítulos, nos próximos comentários que eu fizer sobre essa novela. Aqui eu tenho uma jovem judia encarando um homem romano, né? Que é um goi, um gentil, e ela está com os cabelos soltos, né? Com trancinha e tal, e com o color descoberto, uma coisa que não ocorria na cultura judaica. Então, quando a Record vai fazer a novela, ela tem que examinar essas coisas. Examinar. É lógico que todo o enredo da novela é bonito, né? Observe que a filmagem é boa, né? Ela tem uma boa roupagem e tudo mostra que vai ser uma novela de sucesso da Rede Record. Então, eu não sou de assistir novela, né? Como eu falei, não tenho televisor. Então, vou fazer os comentários dessa novela aqui porque eu achei interessante fazer os comentários aqui. Achei muito interessante e eu creio que muitas pessoas têm a ganhar com os comentários. Se você não é inscrito no meu canal, gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal. Eu tenho um canal religioso aqui, esse canal eu falo sobre estudos bíblicos. Então vou pedir a você que se inscreva no meu canal, clica no sininho aí para ativar as notificações. Eu vou continuar aqui e vou comentando. Ela fez uma atitude boa de tirar a mão dele, mas porém, o fato dela já estar bem próximo dele e encarando, já é uma atitude que uma judia não fazia, não faria. Preferindo usar a força e a violência. É esse momento que eu digo, né? Mas eu vou continuar, não vou ficar muito preso a isso, porque senão você vai achar que eu estou sendo chato ao falar essas coisas. Lembrando que eu não estou aqui pregando doutrina de comportamento, que é pecado mostrar o cabelo, não estou dizendo isso. Entenda. O que eu estou dizendo é que, para aquela época, isso não aconteceria.
Se uma jovem naquela época se portasse dessa forma diante de um homem gentil, ela seria apedrejada. Então esse é o fato histórico. Porque ela está descobrindo a cabeça quando ela já era comprometida. E eu posso dizer aí que 99% dessas jovens nessa idade já era comprometida a um seu futuro marido. Além de linda e corajosa. Não ouse me tocar. Eu sei que nesse capítulo eles tentaram mostrar a seriedade de Maria, a bravura dela, a honestidade dela. Porém, a novela está mostrando algo com uma roupagem ocidental, com uma roupagem moderna. Ela acerta quando mostra esse soldado romano com o rosto depilado, né? Normal, isso aí é característico de um romano. Parabéns para a Record, acertou no figurino. Porém, erra na história montada, né? Apesar que não está escrito, isso não está escrito na Bíblia, não fala nada sobre essa passagem. Eu sei que eles tentaram mostrar Maria como uma pessoa mais, como eu posso dizer, honesta, né? Só que numa visão ocidental. Numa visão ocidental, as pessoas olhariam para essa imagem e diriam: nossa, que jovem. Deixa eu usar uma palavra mais correta ao texto. As pessoas diriam o seguinte, que esse comportamento dessa jovem foi um comportamento decente, né? Essa é a melhor palavra dizendo. Ela teve um comportamento decente. Só que, porém, numa visão oriental, essa jovem teve um comportamento não decente. Não decente. Então, quando os diretores dessa novela foram fazer uma pesquisa, não pesquisaram sobre isso. Eu vou terminar por aqui. Perdão. Impulsos difíceis de serem domados. Agora, se essa jovem realmente for Maria, eu vou confirmar nos próximos vídeos, tudo me indica que sim. Se essa jovem realmente for Maria, existe um problema aí, né? E eu vou falar nos próximos capítulos, para poder não ficar aqui tão longo aí na história. O mais interessante é que as outras mulheres estão com o cabelo coberto, né? Só ela com a cabeça descoberta. Eu estou entendendo aí o que eles querem passar, mas não é isso que acontecia no passado. Vamos para os 3 minutos e 57 segundos da novela. Aqui o anjo Gabriel fala com Maria e ele então dá o nome para Maria do menino, e o nome é Jesus. Porém, vamos apenas por fatos históricos. Eu estou aqui não doutrinando ninguém, apenas fazendo comentários dessa novela e falando sobre fatos históricos. Quando Mel Gibson foi fazer aquele filme chamado A Paixão de Cristo, observe que no filme ele preservou o áudio todo em aramaico. Você que assistiu o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, observou que o áudio estava em aramaico. E lá, o nome dito pelo anjo Gabriel foi Yeshua. E as pessoas chamavam ele de Yeshua, porque Yeshua significa salvação. Não é isso? Então, qual é a minha observação aqui dessa novela? A Record poderia fazer melhor. Ela poderia permanecer o nome original. Pelo menos na hora que o anjo Gabriel está falando. Eu vou dizer por quê. Porque ao o anjo Gabriel dizer o nome Jesus, nós entendemos que isso é uma falácia. Eu vou dizer por quê. A letra J, como você conhece hoje, esse J aqui, ele só passou a ser conhecido a partir do quinto século. Não, 15º século. Foi nesse período que a letra J foi criada. Antes disso, a letra J não existia. E até o ano 1500, o nome de Jesus era Yeshua. As pessoas conheciam por esse nome, Yeshua. Não conhecia como Jesus. Voltando um tempo atrás, antes do ano 300, o nome era Iesu. E voltando um pouco mais atrás, entre o ano 1,
né, do nascimento dele ao ano 120, o nome era Yeshua. Então, jamais o anjo Gabriel disse Jesus, né, em hipótese alguma. Mas vamos prosseguir aqui com os comentários. Mais uma vez eu volto aqui fazer uma observação. E eu não sei por que a grande mídia gosta muito de esconder os negros. Ou mostrar os negros apenas, os de pele escura, apenas nos momentos de escravidão, de empregada doméstica, né? Aqui escolheram para o anjo Gabriel alguém loiro e branco. É só uma pequena observação. Eu sei que você que é branco, que está assistindo, talvez não fique impactado, ou talvez fique impactado com isso, né? Por que os de pele escura são tão levados ao esquecimento? Até pela grande mídia, e aí Record, né? Por que esse anjo tem que ser branco e, além disso, loiro? Interessante isso. Interessante. Vamos continuar. Eu quero recomendar para você um vídeo que eu tenho aqui no meu canal. O nome de Jesus é pagão? Impressionante. É um vídeo, né, que eu falo toda a história do nome Jesus e você vai entender mais sobre esse nome, né? Eu vou trazer fatos históricos e vou falar se o nome Jesus é pagão ou não, né? Eu acredito que não, já vou adiantar, né? Então eu gostaria que você assistisse esse vídeo. Vamos continuar com o comentário. Aos 8 minutos e 47 segundos da novela, do segundo capítulo, do dia 25/7 de 2018, aqui nós temos o centurião, mais uma vez, aqui o soldado romano, mais uma vez, ele está falando de Maria, né? E eu vou pegar no pé disso aqui novamente, porque a Record errou ao colocar esse romano apaixonado por Maria, porque a Record está fazendo alusão ao Talmud e dando veracidade ao Talmud. Se você não conhece o que é o Talmud é uma coleção de mais de 20 livros do judaísmo, no qual conta uma história dizendo que Maria ficou grávida do romano, do soldado romano chamado Pantera. Então, mais uma vez eu vou dizer que a Record pisou na bola ao colocar um romano apaixonado, um soldado romano apaixonado por Maria, né? Segue aí os comentários, eu vou continuar. Eu vou lá conversar com o cavalo. Ele se não entende, ele também viu a moça. Faça como quiser. Só não vai correr atrás dela. É um macho, não uma égua, senhor. Eu estou falando da deusa. Vai embora, Petronas. Então, já imaginaram aí, né? Bom, eu gostei aqui desse cenário aqui, né? Essa roupagem aqui, dessa decoração. Colocaram aqui um sol, né? Representando um sol. E era isso que Roma tinha por Deus, né? Roma adorava o Deus Sol. Daí o porquê Roma guardava o dia de domingo, né? Guardava o dia de domingo por causa do Deus Sol. E vamos continuar. Não tenha medo, Maria. Bom humor. Meu filho, agora você tem toda a minha atenção. Bom, nesse momento agora, a Maria vai então falar que recebeu a visita de um anjo. Eu gostaria apenas de fazer uma observação, não é nenhum erro. Ela vai usar a palavra anjo aqui, né? A palavra anjo, ela vem do original hebraico. Lógico que anjo não é uma palavra transliterada, mas ela vem do hebraico, que significa, que no hebraico é malach, né? E malach é a tradução para mensageiro. Então ela vai dizer aí que ela recebeu a visita de um mensageiro, esse mensageiro, né? Só uma pequena observação aí. Vamos então continuar com os comentários. Nesse capítulo, capítulo 2,
não aconteceu muitas coisas diferentes do capítulo anterior para que eu comentasse aqui. Então eu resolvi comentar tudo de novo, por quê? Houve cenas de beijo, houve cenas erradas. Então se eu fosse comentar tudo aqui em relação à Bíblia, eu ia ficar redundante em relação ao comentário do capítulo 1 que eu fiz. Então deixei passar, né? Porque senão eu ficaria redundante demais. Vamos continuar então. Novamente eu volto a tocar nessa tecla do soldado romano com Maria. Acredito que a Record errou muito ao fazer isto. Veja, aqui agora um mensageiro vai trazer um homem vai trazer uma mensagem, né, algo para que seja entregue a Maria. E este homem, ele foi enviado pelo romano. Você conhece uma moça chamada Maria? Maria? Que é a pergunta? Tem uma encomenda para ela. Um soldado romano mandou entregar. Não entendi. Então você a conhece ou não? Eu não vou ficar redundante aqui falando desse erro várias vezes. Mas bom, eu vou deixar para o futuro, tá bom? Para comentar mais sobre isso. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Isso aqui vai dar pano na manga para falar. Vai dar muito rebuliço isso aqui. Muito, demais. Os juntos. Nesse capítulo aqui, Maria recebe forças da mãe, né? Forças psicológicas. Vamos continuar com os comentários. Eu quero fazer um comentário apenas de cultura aqui, né? Lá no passado, a cultura machista, a cultura feminista não existia, né? A ideia feminista não existia. E o que nós estamos vendo aqui nessa novela é as mulheres, em grande parte, atuando como líderes. Eu sei que vivemos no século XXI, isso hoje não tem nada a ver, né? Mas observe que o papel desse homem aqui, desse marido, Joaquim, ele é um papel quase nulo dentro da família. A mãe fala muito mais do que o pai. Vamos continuar. Vamos conversar, Joaquim. Essa cena, ela é problemática, porque coloca uma ideia de que Yosef não aceitou lá a ideia do anjo, né? Porque Ziza, né, essa personagem aqui fictícia, veio então fazer a cabeça de Yosef. Então por isso que ele não aceita. Então a Record vai dar o motivo pelo qual ele não aceitou. Ele ficou chateado. E esse seria o motivo. O motivo porque Zila veio falar do romano. Olha só que interessante. Do romano. Acho que isso é uma justificativa para poder ir contra o Talmud judaico. Presente do romano, da sua noiva. Minha tia. Ele atacou e foi rechaçado. Quem que daria um presente para ela? Boa pergunta. E eu respondo. Ele já... Aqui nessa cena você tem aí um romance. Não da parte de Maria, mas da parte do romano em relação a Maria, por ter visto ela uma única vez, né? Bom, eu não vou mais comentar sobre isso, tá? Porque vai ficar muito redundante. Eu vou aproveitar essa cena para poder terminar aqui, né? Acabar com os meus comentários aqui desse segundo capítulo. Não tive muito o que comentar, tá? Porque boa parte do que está aqui é ficção. Boa parte é ficção, né? Muita coisa é ficção. Eu calculei aqui nesse vídeo, nesse capítulo 2, né? Calculei aí que 82%, 83% é ficção, né? Eu calculei o tempo aí. E 83% de tudo que apareceu é ficção. Nada está escrito. Nada, né? Desses 83%, nada está escrito. O que está escrito são algumas falas, algumas partes, ou seja, é uma novela fictícia. Fictícia. E aí me dá mais vontade de continuar comentando para poder quebrar essa podridão. Eu sei que tem muita gente que gosta da novela e que não vai
não vai com minha cara com relação a isso. Mas se você gosta da verdade, se você quer continuar vendo a verdade, né, porque eu julgo se é verdade a Bíblia, então tá totalmente fora aqui do contexto.